Desigualdade em xeque. Seria a redução da pobreza resultado da globalização ou de políticas intervencionistas? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Rafael Guimarães, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Produzido por Silvio Tendler, o documentário Mundo Global Visto do Lado de Cá retrata sobre uma perspectiva marxista, ou tal como o interlocutor Milton Santos se refere, marxizante, a globalização da qual supostamente desmantela o estado de bem-estar social e estabelece significativas discrepâncias entre os países do Norte e países do Sul. É vital enfatizar que o propósito do texto não é desmoralizar o teor científico-social ou científico-político abordado durante o longa-metragem, nem mesmo refutar quaisquer dos argumentos apresentados, mas sim apontar as incompatibilidades a respeito das premissas exibidas, isso sustentado com base em estatísticas, dados históricos, referências a especialistas, entre outros. Esclarecido isso, atenta-se para o seguinte enxerto da BBC News Brasil. Entre 1990 e 2015, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza caiu de 1,9 bilhão para 735 milhões. Isso significa que a parcela da população global considerada pobre caiu de 36% para 10% no mesmo período. Seria esse o produto da globalização ou de políticas intervencionistas e estatizantes? Permeia durante todo o filme o princípio da globalização como perversa, característica fruto de grandes empresas inescrupulosas das quais dominam o mercado e não possuem responsabilidades sociais, assim como dito pelo próprio locutor. Lógica financeira nada tem a ver com lógica da solidariedade. Na verdade, o que ocorre na globalização é o acúmulo de oportunidades que abrem portas para o nivelamento social. Evidencia-se um exemplo comum. A partir do momento em que o estudante médio envia um trabalho a ser impresso em uma papelaria, criam-se empregos e é gerada riqueza pelo conceito da lei da oferta e demanda. A madeira utilizada para formar o papel foi extraída por uma empresa em algum estado, como o Paraná. A montagem da impressora foi realizada na Zona Franca de Manaus, e os diversos materiais dela são advindas de firmas alheias a outros países, tais como China, Vietnã, Indonésia e entre outros. Durante todo o processo, muitas pessoas foram remuneradas, contribuindo para o estado de bem-estar social, porém, contraditoriamente, sem haver a presença do Estado em nenhum instante do trâmite exemplificado. Por conseguinte, como pode ser alegado incisivamente, tal como foi no documentário, que as iniciativas privadas são as causas das disparidades sociais, enquanto o Estado é figurado como vultuosa locomotiva da riqueza? Incoerente, não? Simultaneamente, a obra demoniza inúmeras políticas neoliberais do século passado, citando a privatização da água potável na Bolívia e de serviços estatais no Equador e Argentina, sendo os responsáveis pelos altos índices de dolarização, inflação e desemprego. Entretanto, despreza-se o fato de que, na verdade, todas as mencionadas desestatizações foram concessões de monopólios estatais para monopólios privados, das quais empresas emparelhadas com os governos se tornam as protegidinhas dos burocratas, modelo do qual não permitia nenhuma competitividade. Não há livre concorrência nos grandes setores da América Latina. Somado a isso, diferentemente de sistemas econômicos liberais genuínos, como os de Hong Kong, Singapura e Dinamarca, a América Latina apresenta uma série de fatores crônicos relacionados à incerteza jurídica, aos conflitos trabalhistas, aos maiores riscos de calote e elevadas sujeições às desvalorizações cambiais. Sob esse viés, o continente torna-se pouco atrativo para empreendimentos, tanto internos quanto estrangeiros. Afinal, o requisito sine qua non do progresso é a segurança jurídica para a propriedade e para os contratos voluntários. Paralelamente, nota-se um lado cômico, manifestado pelos rumos da história após o lançamento do filme. Afinal, muitos dos cenários empregados para exemplificar e fortalecer a argumentação central de Milton Santos tornaram-se os próprios rebatedores de sua tese. Em 2006, ironicamente no mesmo ano do qual foi lançado o documentário, a República da Bolívia expropriou empresas estrangeiras e nacionalizou suas petrolíferas. E em 2003, encontra-se sem investimentos, com receitas de exportação decaindo e a produção de gás natural se esgotando, conforme foi anunciado no próprio Fundo Monetário Internacional, conhecido pela sigla FMI. Concomitantemente, não poderíamos deixar batido nossa vizinha Argentina, da qual se encontra em uma fadada crise eterna. Maldição essa originada não pelas repreendidas desnacionalizações do maior geógrafo brasileiro Milton Santos, mas sim pelas suas elogiadas apropriações estatais para o bem da nação. O país apresentou uma inflação de mais de 104% em março de 2023, suspendeu a exportação de carnes para potencializar o mercado interno e reduziu seus subsídios de luz, água e gás, na tentativa de reviver sua fracassada política de austeridade fiscal. Esse contexto harmoniza-se perfeitamente com a estimável frase de René Descartes:
O tempo diz o que a razão não pode dizer. Dessa forma, é dedutível que toda a fundamentação do esqueleto da obra converteu-se em um painel obsoleto de ideias populistas e explicitamente ideológicas. Alguém precisa pagar pela água. O discurso utilizado por Peter Wake, representante do Banco Mundial durante o terceiro Fórum Mundial da Água, foi, apesar de sutilmente criticado pelo documentário, extremamente plausível e nada além da realidade nua e crua. A obra instala uma falsa sensação de que serviços estatais, como a distribuição de água potável, são gratuitos e que setores essenciais devem estar estrategicamente nas mãos dos respectivos governos de cada país. No entanto, lembremos da notória passagem de Margaret Thatcher. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Tornar, por exemplo, o consumo de água um direito universal não faz com que, de forma mágica e instantânea, os reservatórios da Copasa se preencham e toda a partilha desse recurso seja isenta de gastos. Mais ilusório ainda seria, de algum modo, convencer-se de que atribuir segmentos econômicos sob responsabilidades da máquina estatal os tornam eficientes e traria bons retornos à sociedade. Afinal, quando o governo é dono de uma empresa, o cidadão, como parte do povo, é automaticamente proprietário de seus ativos, correto? Errado. Talvez se você não tivesse que dividir sua fatia da Petrobras com os outros 200 milhões de brasileiros, seria possível concordar. Como não é o caso, possuir uma desprezível fração de uma estatal não ocasiona em nenhuma vantagem ao cidadão médio comum. Adicionalmente, o privilégio elementar para se considerar dono de algo é deter o poder para vendê-lo e desfazê-lo conforme quiser. E, obviamente, os brasileiros não dispõem dessa liberdade. Mas o setor gerido pelo Estado desenvolve economicamente o país. Outra concepção fictícia, pois presume elevada eficiência vinda de uma companhia pública. Empresas governamentais operam sem se submeterem aos mecanismos de lucro e prejuízo. Basta observar o caso dos Correios no Brasil. Todos seus prejuízos são cobertos pelo Tesouro, que utiliza capital confiscado via tributos. Como em um monopólio não há incentivos de investimentos produtivos, pois monopólios não enfrentam concorrência, ele serve de cabide de emprego e é loteado pelos partidos que instalam a corrupção por meio de desvios e fraudes. Os resultados de um modelo como esse são inevitáveis. Custos operacionais enormes e serviços de baixa qualidade. Agora, imagine adotar tal padrão estatizante em todas as esferas macroeconômicas que forem consideradas essenciais. Ademais, um outro pressuposto discutido por Milton Santos, que vale ser comentado, é sobre a comunicação transnacional. O documentário defende a noção de que uma notícia é uma interpretação de um fato, ponto de vista esse tangível. Contudo, ao mesmo tempo, ele aponta que 90% de todos os veículos de imprensa estão concentrados em apenas 6 grandes companhias, e tais corporações dominam e controlam o que é a verdade. Raciocínio plausível, contudo, devemos ponderar a era em que vivemos, da qual jamais foi testemunhada tamanha descentralização quanto hoje. Qualquer indivíduo com acesso a um telefone celular e conexão à internet pode relatar um acontecimento e publicá-lo, ao mesmo tempo que traria suas impressões pessoais sobre o evento, permitindo interpretações secundárias quando comparado ao que foi informado em uma mídia tradicional acerca do mesmo episódio. Corrobora com essa compreensão o próprio caso mencionado pelo interlocutor do longa-metragem, a respeito da tribo Xânica no Acre, da qual indígenas gravavam de forma amadora diversos vídeos, denunciando a extração ilegal de madeira em região de reserva. Tais registros foram compartilhados e ganharam visibilidade a ponto de gerar repercussão mundial. O alcance foi tão grande que os órgãos responsáveis pela fiscalização foram pressionados, intensificaram os trabalhos e conseguiram reduzir drasticamente a atividade realizada por serrarias clandestinas na área. Se houvesse uma mídia tão centralizada, manipulada e monitorada, tal como foi defendido no documentário, eventos como esse não seriam possíveis. Ao final de sua obra, Milton Santos ressalta sua crença sobre o que dominou o globalitarismo. Vivemos em um novo sistema totalitarista, do qual é exigido um comportamento, como ele próprio trata, standard. Ele afirma que o modelo ocidental impõe uma bula a ser seguida e que todo escape é punido na primeira esquina, e em seguida traça um paralelo criticando o mundo contemporâneo, que espalha a liberdade como ideia suprema e acaba por suprimir a verdadeira liberdade, comprometendo o exercício da cidadania. Por fim, indicou a globalização como culpado dessa condição e seu efeito catalisador do globalitarismo. Ou seja, um perpetua o outro. Em primeira análise, a maneira como a liberdade individual é tratada em todo o globo foi generalizada e não organizada de maneira isolada, como deveria ser. A liberdade de um brasileiro não pode ser colocada na mesma balança da individualidade de uma iraniana ou chinesa, por exemplo. Mediante segunda apreciação, estabelece-se mais uma contradição. Se há a exigência de uma conduta padrão pelo mundo globalitarizado,
Milton Santos, sem dúvida, o contrariou em seus posicionamentos. Contudo, por que não foi punido na próxima esquina? Ou seja, por que não foi linchado? Por que não foi censurado? Tire suas próprias conclusões. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos e você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.